Vou falar, assim, no geral, um pouco sobre o manejo de populações e vou falar um pouquinho também sobre alguns temas que vão cair na prova de vocês, tá? Claro, como a gente tem pouco tempo, no geral mesmo, né, vocês vão ter que ler os livros e os artigos que eu coloquei na plataforma, tá bom? Para poderem fazer a prova, mas a gente vai comentar um pouco. É o que a gente já vem vendo também ao longo da disciplina de zoologia, eu já mostrei algumas coisas para vocês, tá? E hoje a gente vai dar uma revisadinha nessas partes aí, tá? Gostaria que os tutores, por favor, acompanhassem a frequência dos alunos, tá bom? Oi, Eliezer, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda aí, Marcela, e os alunos também. Bom trabalho para vocês. Obrigada, Eliezer. Tá, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem, tem uma mãozinha de pergunta aqui do lado, tá? Vocês podem fazer as perguntas de vocês, tá bom? E só para dar uma reforçadinha aqui, eu reabri os fóruns e as atividades, tá? Vocês vão ter até dia 10 de junho agora para fazer, quem não conseguiu fazer, tá bom? Então, eu vou ficar online esses dias acompanhando vocês nos fóruns e nas atividades, tá bom? Então, quem tiver qualquer dúvida, tem um linkzinho lá na plataforma, tá? Que é um fórum temporário lá que eu coloquei. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem para mim por lá, tá bom? Então, vou desligar aqui a minha câmera, tá? Para a gente começar a nossa aula. Vocês vão ouvir só a minha voz a partir de agora, tá bom? Bom, então, hoje a gente vai começar a falar sobre manejo de população, tá? Eu espero que vocês tenham assistido a videoaula que eu coloquei na plataforma, porque tem alguns conceitos que eu falei naquela aula que a gente vai usar nessa aula de hoje, tá bom, gente? Então, vamos ficar atento a isso, tá? Para a gente falar, então, de manejo de populações, a gente tem que entender o que é uma população, né? Eu sei que vocês já têm noção de o que é uma população, mas eu peguei aqui um conceito que é estipulado aí em alguns livros de ecologia e também com base, né, nas leis que a gente tem, na legislação pertinente à fauna que a gente tem, tá bom? Então, vamos lá. População é um grupo de indivíduos da mesma espécie, tá? Que ocupam uma determinada área em um determinado momento do tempo e que apresentam uma alta probabilidade de cruzamento entre si, tá? Em comparação com a probabilidade de cruzamentos com indivíduos de uma outra população. Então, são aqueles indivíduos, aqueles espécimes, tá? Da mesma espécie que ocorrem em uma determinada área e que tem capacidade de reprodução, tá, gente? Isso aí é que é uma população. Tá? Na videoaula que eu passei para vocês, eu dei alguns conceitos de espécies. Vocês assistiram a videoaula? Respondam aqui no bate-papo para mim. Olá, pessoal. Todo mundo assistiu a videoaula que eu disponibilizei na plataforma? Vocês estão me ouvindo, gente? Oi, eu assisti. Tá, respondam aqui no bate-papo para mim, para eu poder acompanhar vocês, tá? Então tá, lá na plataforma eu coloquei alguns conceitos de espécie, tá? O que é uma espécie silvestre, uma espécie nativa, o que é uma espécie exótica, tá? Então a gente vai usar um pouquinho desses conceitos hoje na nossa aula. Então, vamos lá, gente. Eu coloquei alguns exemplos aqui de populações, né? Populações de animais silvestres. A gente já falou ao longo da nossa disciplina, a gente vem falando, a gente assistiu o vídeo, né? Sobre o trabalho com a população do jacaré-açu. A gente leu artigos lá que eu disponibilizei para vocês sobre o manejo da capivara, o manejo da paca, né? Então, todas essas espécies aqui, ó, esses grupos de animais aqui formam populações de diferentes espécies, tá? E aí a gente tem, então, né, uma das maiores populações que vive aí no nosso planeta, tá? Que é a população humana, né? E aqui eu coloquei para vocês um exemplo aí da população aqui de Teresina, né? E para que exemplo melhor para a gente reunir a população, um grande número de indivíduos na população do que um show de safadão, né, gente? Ali são milhares de pessoas reunidas, dá para a gente ver aí como a população humana é grande, né? Como a gente tem um número grande de indivíduos nessa população, tá?
Então, vamos lá para frente, certo? E aí, isso aqui eu queria falar para vocês, eu até falei na outra aula, eu vou repetir porque eu acho isso aqui muito importante, tá? Os objetivos que a gente tem para fazer manejo de populações, tá? Um dos primeiros objetivos é que o manejo ele seja realizado naquelas espécies que têm um aumento de uma população em declínio ou aquelas espécies que estão ameaçadas de extinção, tá, pessoal? Nós temos aí, eu coloquei 2 exemplos clássicos para vocês, muito conhecidos, que é o mico-leão dourado e uma tartaruga de couro, uma tartaruga marinha de couro, tá? A gente tem aí essas 2 espécies, botei esses 2 exemplos para vocês, porque são os mais comentados, que estão sempre na mídia, tá? O mico-leão dourado, eu vou falar para ele um pouquinho mais dele, com vocês, sobre ele mais para frente, né? Mas ele a gente já chegou a ter apenas 200 espécimes dessa espécie na natureza, na Mata Atlântica. A Mata Atlântica é o nosso bioma mais devastado, né? Então, a gente tem aí essa espécie sofrendo muito com a degradação ambiental, tá? Então, quando eu for mais para frente, eu vou comentar um pouquinho mais, quando a gente estiver fazendo os estudos de caso, a gente vai falar exclusivamente sobre essa espécie. Em relação às tartarugas, gente, a gente está tendo também a diminuição aí no número de indivíduos dessas espécies, das espécies de tartarugas marinhas, né? Porque a gente tem muita degradação do ambiente que essas tartarugas usam para se reproduzir, que são as praias, né? E também, durante o seu processo de migração, elas também sofrem com o lixo que é despejado nos oceanos. Então, além da gente já ter um pouco número de espécimes que chegam à idade adulta, elas ainda sofrem esse tipo de degradação, tá? Então, o que é feito com esses animais, pessoal? É feito o manejo. E como é que é feito? Através do monitoramento dessas espécies. Então, os pesquisadores, biólogos, veterinários, eles fazem monitoramento dessas populações, acompanham o crescimento e o desenvolvimento delas para ver o número de espécies que tem em cada uma delas, né? E assim a gente vai garantindo a continuidade dessas espécies. A mesma coisa a gente pode ver para espécies de aves, como a gente viu aí o caso da ararinha azul, que é uma espécie que foi extinta e que só existem espécimes atualmente em zoológicos, tá? Certo? Vamos lá. Um segundo objetivo, tá, para que a gente realize o manejo de fauna, é que ele seja feito para a exploração de uma população para a obtenção de um produto sustentável. A gente viu isso naquele vídeo que a gente assistiu, né, que foi um vídeo muito bacana que eu mostrei para vocês lá, e inclusive eu quero parabenizar vocês pelos questionários, tá? Todo mundo foi muito bem nos questionários, todo mundo respondeu direitinho, tá? As respostas individuais estavam muito boas, então, realmente, eu gostei bastante da atividade de vocês, tá? Então, a gente vê que tem algumas espécies, né, da nossa fauna silvestre, tá? Espécies nativas, que elas são utilizadas para a produção aí de uma forma sustentável, né? Os seres humanos utilizam essas espécies e evitam a degradação, né? Evitam que esses animais entrem em extinção, tá? E aí a gente tem, além do jacaré, a gente tem a capivara, que também começou a ser utilizada. Nós temos a ema, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ela mais no final, que é uma ave ratita, que são aves que não voam, que também é utilizada de forma sustentável, assim como o jacaré. Tudo da ema é aproveitado, tá? A gente tem também alguns quelônios, tá? Algumas tartarugas de água doce que são utilizadas também como produção sustentável, certo? Muitas pessoas consomem a carne, consomem os ovos dessas tartarugas, tá? Então, tudo isso aí tem que ser autorizado pelo órgão competente para que esses animais eles sejam utilizados, né, de forma sustentável. E aqui eu peguei uma matéria que eu achei interessante, que a gente já falou, né, na nossa aula, que é o consumo, né, da carne do jacaré, principalmente nas regiões lá da Amazônia, né? É uma carne muito apreciada por lá, né? Então, esse consumo aí, em específico do jacaré-açu, ele tem como é que eu posso falar para vocês? Ele tem sido bastante recorrente, ele tem sido bastante requisitado lá naquela região, tá? Para cá, ainda não é muito, a gente ainda não tem muito esse hábito de consumir, tá? Mas ele já ocorre aí em uma boa parcela da região brasileira,